Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós estamos desde ontem pensando sobre essa pergunta. Eu disse ontem para quem estava aqui que eu prefiro perguntas do que respostas. Então, quando eu vi o tema, o que nos faz igreja, como uma pergunta, isso me chamou a atenção porque nós vivemos num mundo bastante intolerante. As pessoas querem construir suas próprias respostas a partir dos seus próprios argumentos, sejam eles bem ou mal fundamentados. E você tem que engolir o argumento do outro. Mas a habilidade de encontrar boas respostas, ela está diretamente relacionada com a habilidade de fazer boas perguntas. Eu tinha um professor que quando ele via com a matéria, dado momento ele dizia assim: vocês têm alguma dúvida, mas antes de perguntar, lembra que a qualidade da resposta está associada à qualidade da pergunta. Então, faça uma boa pergunta. E de vez em quando a gente fazia uma pergunta que na opinião dele não era lá uma pergunta muito inteligente, muito boa. E sem muito pudor ele dizia assim para a gente, ele tirava o óculos assim, respirava, olhava para o alto, aí olhava para a gente com um olhar fulminante e falava assim: não exponha tão abertamente toda a sua ignorância. Então a gente de vez em quando tinha medo de fazer pergunta. Mas a pergunta que está norteando a nossa reflexão aqui hoje é uma pergunta inteligente, é uma pergunta necessária, é uma pergunta que precisa ser respondida, é uma pergunta para os nossos dias. O que nos faz igreja? Ontem nós começamos a conversar pensando sobre a realidade do cuidado da vida uns dos outros como um distintivo que nos faz uma igreja. Por que nós não somos somente uma associação de amigos de Itapevi? Por que nós não somos simplesmente uma confraria? Por que nós não somos uma ONG? Por que nós não somos simplesmente um grupo de pessoas que se reúne para um happy hour ou para ouvir uma palestra? O que nos faz igreja? Quais são os nossos distintivos? Embora nós tenhamos em muitos aspectos, semelhanças com uma ONG, muitas vezes, por conta das nossas iniciativas sociais, pelo fato de nós não visarmos lucro. Embora nós tenhamos muitas semelhanças com uma associação de amigos que se reúne para zelar por algo comum, muitas vezes é para zelar por um prédio, mas é verdade, essa igreja existe para zelar por esse prédio, mas esse prédio não é a igreja, não é o motivo de existência dessa igreja. Então, embora nós tenhamos uma série de semelhanças com outras instituições, existem muitas realidades que nos diferem de qualquer outra instituição. E essas características precisam ser preservadas e precisam ser alvo do nosso investimento. Do contrário, a gente pode tirar o nome de igreja ali daquela placa que tem na frente, porque a gente não tem nenhuma distinção. A distinção que nós tratamos ontem foi a distinção do compromisso com a mutualidade, do compromisso que nós temos uns com os outros. Nós falamos sobre um grupo de irmãos nossos, cuja experiência foi narrada na carta aos Hebreus, um grupo de irmãos que estava sendo tentado a dar na perspectiva deles, um pequeno passo para trás e retroceder. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem para a preservação da vida, ou seja, dos que, por crerem, têm sua vida preservada. Ainda que a vida física seja tirada, como era o caso daqueles irmãos sobre quem nós falamos ontem, na experiência do autor aos Hebreus. Hoje, nós vamos falar sobre mais um distintivo da vida da igreja. Se ontem nós trabalhamos um distintivo que tinha um aspecto mais comunitário, esse cuidado, esse zelo da vida um do outro,
Hoje nós vamos tratar de um distintivo que precisa ser cultivado de forma individual. Algo que nós não podemos delegar para outra pessoa. O fato de a igreja estar fazendo 63 anos é algo bastante representativo. É uma igreja caminhando para se tornar uma idosa, não é isso? O meu pai, ele tem 65 anos, só 2 a mais que essa igreja. Mas com 60 anos ele foi diagnosticado com Alzheimer precoce. Embora seja muito jovem, ele foi diagnosticado com Alzheimer precoce e veio tratando isso durante um período. Mas com 63 anos ele teve 2 episódios, 2 ataques isquêmicos transitórios. É quase que um AVC. E essas 2 intercorrências apressaram o desenvolvimento da doença. E hoje, embora com 65 anos, de vez em quando ele prega umas peças na gente aí, com alguns esquecimentos, com algumas histórias. Uma das últimas dele, ele comprou um carro. Mas ele não tinha dinheiro para comprar o carro. Mas ele tinha certeza que ele tinha dinheiro para comprar o carro. E a gente precisou lembrá-lo que ele não tinha o dinheiro para comprar o carro. Mas foi muito interessante, porque no dia seguinte da compra do carro, o carro novo que ele havia comprado estava na porta de casa. No dia seguinte ele acordou de manhã, foi lá na porta e se deparou com um carro. E voltou bravo para falar com a minha mãe. Noemi, tem um carro parado na nossa garagem, bem em frente, um cara folgado, vamos ligar para a polícia, para poder guinchar esse carro, tirar isso daqui. Aí a minha mãe ali, bem na hora, bem esperta, falou assim, é isso mesmo, vamos fazer isso, porque ela tinha que agora desfazer o negócio que ele havia feito. A gente podia passar a noite aqui contando algumas histórias, e talvez você deva ter alguém na sua família que também tem Alzheimer, e passou por experiências semelhantes, talvez você esteja vivendo algumas histórias dessa. Mas o fato é que as pessoas se esquecem, mas parece que esquecimento não é um privilégio das pessoas que têm o mal de Alzheimer. Parece que a nossa sociedade é muito marcada por esquecimentos. Quantos de nós aqui já não marcaram um compromisso e se esqueceram do compromisso? Eu só tenho 30 anos, mas a minha memória é de um senhor de 75 com Alzheimer. Então, assim, quando algum irmão na igreja fala assim, eu preciso marcar um horário com você. Se eu estou com o meu celular na hora, eu digo, vamos marcar agora. Porque se eu disser que vamos marcar depois, acabou. Ou quando uma pessoa fala assim, olha, Dani, você pode orar por mim por tal assunto? Eu costumo dizer assim, vamos parar e vamos orar aqui agora. Porque é provável que eu vá esquecer do que você está me falando. Nós nos esquecemos, é isso que acontece, a velocidade com que a vida tem girado, a intensidade dos fatos que nos cercam, nos fazem esquecer. Mas parece que esquecimento não é uma realidade somente dos nossos dias, e parece que esquecimento também não é uma realidade simplesmente sobre coisas voltadas para essa vida. Parece que esquecimento já é uma preocupação espiritual, narrada ao longo das Escrituras. Você deve se lembrar do povo de Israel, sobre quem nós também falamos ontem. Um povo que se esquecia dos feitos de Deus. Um povo que mesmo contemplando um trabalho tão especial, poderoso e sobrenatural de Deus, se esquecia daquilo que Deus havia feito. E por se esquecer, acabava sendo acometido de perversidade e de incredulidade, 2 palavras sobre as quais nós falamos ontem também. Parece que esquecimento, então, é um assunto espiritual. E eu quero pedir, então, que você abra comigo a sua Bíblia, na 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 12 a 15. E a gente vai pensar um pouquinho sobre como o esquecimento pode nos atrapalhar na caminhada como igreja. Como, embora sendo igreja, sendo primeira igreja batista de Itapevi há 63 anos, como é possível que nós nos esqueçamos? Como, ainda que andando com Jesus há tanto tempo, é possível que a gente se habitue com isso e se esqueça. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 15. O apóstolo Pedro diz assim:
Por isso eu sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já a sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Esse é um texto interessante. O apóstolo Pedro desenvolve esse capítulo afirmando que o desejo de Deus para a vida daqueles irmãos, para a vida daquela igreja, era um desejo que se concretizaria. Pedro não tinha um desejo simplesmente, uma mera expectativa. Pedro tinha uma convicção. Tudo aquilo que Pedro almejava para a vida daqueles irmãos, ele sabia que seria possível, e ele dá um motivo. Porque o próprio Deus, em Cristo Jesus, havia dado todo o poder necessário para que aqueles irmãos obedecessem a Deus, vivessem tudo que Deus havia preparado para eles. No versículo 3, se você voltar aí um pouquinho no seu texto, capítulo 1, versículo 3, Pedro diz assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja que o texto não diz: o seu divino poder nos deu bastante das coisas que precisamos para a vida e para a piedade. Ou o texto também não diz: o seu divino poder nos deu um pouco do que precisamos para a vida e para a piedade. O texto não diz: o seu divino poder nos deu quase tudo de que nós precisamos para a vida e piedade. O texto diz: o seu divino poder nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade. Essa expressão para a vida e para a piedade também pode ser entendida como para um viver piedoso. O que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é uma vida vivida diante da face de Deus. Uma vida em que não há razões, motivos para se esconder. É uma vida que compreende que absolutamente cada ato, pensamento e palavra é proferido diante de Deus, antes de ser proferido diante dos homens, motivo pelo qual é preciso de seriedade. Deus nos deu tudo de que nós precisamos para viver a vida cristã. Não nos falta nada. Não nos faltam dons, não nos faltam experiências sobrenaturais, não nos faltam níveis mais elevados, ocultos ou diferenciados na vida cristã. Deus nos deu tudo de que nós precisamos, mas Ele diz que há um caminho para acessar esse tudo que Deus nos deu. Tudo de que nós precisamos por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio do pleno conhecimento, ou seja, pouco conhecimento de Deus vai resultar em muita dificuldade para viver aquilo que Deus tem para nós. Para viver o poder que foi disponibilizado para nós. Mais conhecimento de Deus vai nos dar mais condições de acessar e viver este poder que está disponível. O conhecimento de Deus é a chave que acessa esse poder que está acessível para nós. Esse assunto, conhecimento de Deus, é um assunto importante nessa carta, porque por mais 17 vezes o apóstolo Pedro vai repetir essa mesma expressão, porque naquele contexto havia gente tentando minar o conhecimento de Deus, trazendo outros tipos de conhecimento, dizendo que os irmãos, que faltava alguma coisa naqueles irmãos e que eles precisavam então de alguma coisinha a mais. Mas na opinião de Pedro, o que aqueles irmãos precisavam era lembrar da provisão de Jesus. Eles precisavam lembrar daquilo que eles já tinham em mãos. Pedro vai ressaltar então que se esses irmãos se esquecessem daquilo que Jesus havia feito em favor deles, isso geraria uma espécie de estagnação espiritual, de paralisia, o que também é verdade a nosso respeito. Lembrar-se vai se nós nos lembrarmos, isso nos manterá em envolvimento, em atividade. Nos versículos 8 e 9, Pedro diz: se essas qualidades, as qualidades que Cristo Jesus providenciou por meio desse poder que nos dá acesso através do conhecimento de Jesus,
se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem as características de Jesus, essa pessoa está cega, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, aqueles irmãos corriam o risco de se envolverem tão ativamente nos aspectos do seu dia a dia, de se envolverem tão ativamente nos seus compromissos corriqueiros, e de se esquecerem do alto preço que havia sido pago, para que eles vivessem e fossem chamados de igreja. Era possível que eles se envolvessem com suas atividades, que têm algum valor, que têm alguma importância, mas se esquecessem que existe algo de valor supremo, de valor mais elevado. E ele vai dizer então que isso acontece, esse esquecimento acontece, porque as pessoas apagam da memória aquilo que Jesus fez por elas. Você consegue imaginar o que significa isso? Alguém esqueceu o que Jesus fez? A gente às vezes pode achar isso quase um absurdo, mas a nossa conduta muitas vezes pode expressar uma espécie de esquecimento. A nossa conduta pode mostrar que nós nos esquecemos. Embora nós achemos um absurdo nos esquecer, é possível que nós nos esqueçamos. Existe uma forma de verificar isso. Considere o seu envolvimento. Considere a sua atividade no contexto do ministério. Considere o seu serviço a Deus. Você é alguém que tem servido, você é alguém cuja vida tem sido marcada por um envolvimento com Cristo Jesus, por servir as pessoas, por servir a Deus, servindo as pessoas? Ou você é alguém que virou e falou assim para o pastor: pastor, preciso dar um tempo, estou muito cansado, está na hora de eu cuidar de mim mesmo. Já ouviu esse tipo de discurso? Já cuidei muito dos outros, pastor, agora eu preciso cuidar de mim mesmo. Não existe nada mais contrário àquilo que Deus tem para nós do que esse tipo de perspectiva. A gente vai falar de muita coisa aqui hoje, então talvez você se esqueça. Então eu quero te ajudar a lembrar. Para isso eu vou repetir algumas vezes uma frase que é uma espécie de ideia principal que eu gostaria que martelasse na sua cabeça hoje, mas martelasse amanhã, depois de amanhã e ao longo dessa semana. Eu quero defender hoje que o esquecimento do perdão de pecados gera inoperância e improdutividade. O esquecimento do perdão de pecados gera inoperância e improdutividade. Se isso é verdade, nós deveríamos então combater o esquecimento, nós deveríamos combater essa espécie de Alzheimer espiritual que pode estar sendo vivido por nós. E o apóstolo Pedro vai dizer então alguns passos para que nós, alguns lembretes que nós deveríamos manter então na mente, que vão nos impedir de cair nessa inoperância e nessa improdutividade. A primeira lembrança do apóstolo Pedro está narrada no versículo 12. Pedro vai dizer que nós precisamos nos lembrar, mas que nós só podemos nos lembrar daquilo que nós sabemos. Versículo 12, por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Veja que Pedro, ele está, você vai ver daqui a pouquinho, ele diz que ele acredita que está para morrer, e ele não vai introduzir tópicos novos. Pedro não vai ali virar e falar assim: olha, até agora vocês andaram bem, andaram com Jesus, mas assim, ó, agora eu vou dizer o mistério para vocês. Agora eu vou chegar naqueles pontos mais elevados da vida cristã. Ele não insere coisa nova. Pedro vai e volta de novo àquele alicerce, aquela base sobre a qual aqueles irmãos já vinham construindo sua vida cristã. Pedro não inseriu novas lições, Pedro não inseriu novos ensinamentos, aprendizados que ele havia descoberto em segredo no quarto dele escondido. Não, ele volta a falar as mesmas coisas que aqueles irmãos já tinham ouvido desde o início. Jesus, Jesus, Jesus e mais Jesus.
E ele vai dizer que aqueles irmãos só poderiam se lembrar daquilo que eles sabiam. E ele vai dizer que esses irmãos estavam solidamente firmados na verdade que eles receberam. Essa expressão é muito importante para esse texto, porque estar solidamente firmado numa verdade, você precisa lembrar que naquele tempo não existia argamassa como a gente tem, cimento para colar as coisas. As construções elas eram feitas a partir de pedras grandes e pesadas, e era o peso de uma pedra sobre a outra que dava sustentação para um edifício. Pedro vai emprestar essa figura, essa expressão do mundo da arquitetura, do mundo da engenharia da época, para dizer, vocês estão solidamente firmados na verdade que receberam, ou seja, o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, que foi disponibilizado para vocês, ele é sólido, ele é pesado. Não é algo que qualquer vento de doutrina pode levar você, arrastar você para um lado e para o outro, não. Nos nossos dias é muito comum a gente se preocupar com fatos complexos. E às vezes a gente entra em discussões no contexto da igreja, daquelas assim, mais irrelevantes, né? Sexo dos anjos, os anjos são homens ou mulheres? E às vezes a gente fica numa picuinha teológica, tentando dialogar se Deus salvou, sabia que antes, sabia depois, salvou porque já sabia, não sabia. Enfim, a gente começa a entrar em tópicos que nós consideramos muito elevados, quando questões muito fundamentais ainda não estão resolvidas. Nós estamos solidamente firmados na verdade que recebemos? O nosso conhecimento em relação com Cristo Jesus é um ponto pacífico? Nós estamos crescendo nessa verdade? Por que a gente quer avançar para os conteúdos aparentemente mais elevados, quando muitas vezes nós somos como bebês espirituais que precisam de leite? Nós precisamos começar do ponto certo. Mas a gente só pode se lembrar daquilo que a gente já sabe. E você precisa lembrar que o divino poder de Deus em Cristo Jesus nos deu tudo de que nós precisamos para viver essa vida de piedade. Você precisa se lembrar, porque o esquecimento do perdão de pecados gera inoperância e improdutividade. Pedro deixa ainda mais um lembrete, ele vai dizer que nós precisamos nos lembrar de que aqueles que hoje nos ajudam a lembrar, nem sempre estarão presentes. Olha os versículos 13 e 14. Eu considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já me revelou. Pedro queria muito manter vivo na mente daqueles irmãos o sacrifício de Jesus, e queria que aqueles irmãos se lembrassem de que eles foram perdoados. Ele tinha pouco tempo de vida e encarava essa missão como uma espécie de propósito de vida. Isso porque lá em Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesus havia dado uma palavra para Pedro. Jesus disse: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. No capítulo 21 de João, versículos de 15 a 19, por 3 vezes Jesus orienta Pedro para que ele pastoreie as suas ovelhas. Era isso que nesse momento Pedro estava fazendo. Pedro estava fortalecendo seus irmãos e pastoreando as ovelhas de Cristo Jesus, aproveitando o pouco tempo que lhe restava. A preocupação de Pedro era que aqueles irmãos não desenvolvessem um conhecimento de Deus baseado numa experiência pessoal. Pedro tinha receio de que aqueles irmãos baseassem a relação deles com Deus na relação de Pedro. Pedro tinha medo que aqueles irmãos confundissem relação com Pedro com relação com Deus. E aí, quando Pedro morresse e fosse embora, o que ia acontecer com a relação com Deus? Iria embora também. E aí Pedro vai então dizer assim: olha, vocês precisam se lembrar. Eu sei que eu estou indo embora, eu sei que minha vida está para acabar, mas eu considero que enquanto eu estiver aqui neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, eu considero que eu tenho a missão apostólica de despertar a memória de vocês para aquilo que Jesus fez, não para aquilo que eu fiz. Pedro não queria que aqueles irmãos baseassem a relação deles com Deus na vida dele mesmo,
mas que cada um daqueles irmãos tivesse uma experiência pessoal com Jesus, porque é isso que os fazia igreja. Na igreja existe um supremo pastor, que é Cristo Jesus, o pastor das nossas almas. E os pastores que Deus coloca na igreja, pastoreiam o rebanho de Deus. E os pastores são ovelhas também dele. Algo que nos configura como igreja, que somos todos ovelhas do Supremo Pastor. E Deus coloca líderes no contexto da igreja para que eles possam servir a igreja. Isso é tão diferente daquilo que daquilo que você pode ouvir se você ligar a sua televisão num desses canais que passam programas supostamente evangélicos. Um dia eu ouvi um desses supostos pastores da mídia dizendo assim: olha, dia tal, você pode trazer o seu motivo de oração. Você não precisa fazer nada, você só precisa trazer o seu motivo, porque eu e a minha equipe de bispo, apóstolo, arcanjo, semideus e o que mais eles têm ali, nós vamos passar uma semana no monte orando, jejuando e nos consagrando. Você entendeu o que esse cara estava dizendo? Ele estava dizendo que a causa daqueles irmãos, o motivo de oração daqueles irmãos, não precisava ser um motivo de preocupação deles. Que eles podiam trazer para aquele líder, porque ele havia se consagrado e se preparado no lugar dos irmãos. Relação com Deus é um compromisso e uma responsabilidade individual, intransferível. Você não pode delegar isso para o seu pai, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu marido ou para a sua esposa. Você não pode. É algo que você precisa construir. Ninguém vai para o céu de carona. Se cada um de nós, individualmente, não mantivermos relação com Cristo Jesus, de nada vai adiantar uma família inteira, com tradição e com herança religiosa. Porque tradição e herança religiosa ficam nessa terra. Compromisso com Cristo Jesus nos leva para o céu. Então não importa se você está nessa igreja há 63 anos. Se o seu compromisso não é com Cristo Jesus, de nada adianta a frequência aos cultos. Se o seu compromisso não é com Cristo Jesus, de nada adianta ter um marido crente. Se o seu compromisso não é com Jesus, de nada adianta ter uma esposa crente. Se o seu compromisso não é com Jesus, de nada adianta ter um pai ou uma mãe crente. Seu compromisso precisa ser com Jesus. Seu com Jesus. Você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar, porque se você se esquecer disso, isso vai paralisar você espiritualmente. E você vai se encontrar alguém estagnado na vida espiritual. E você precisa se lembrar, porque o esquecimento do perdão de pecados gera inoperância e improdutividade. Pedro ainda destaca, reforça o argumento que ele começou a desenvolver nos versículos 13 e 14, dizendo que você precisa se lembrar. Versículo 15, eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Eu fico imaginando o apóstolo Pedro. Quando a gente lê os evangelhos, Pedro é uma figura, né? Pedro é um cara impulsivo, Pedro é um cara que anda perto de Jesus, toma uns cascudos de Jesus de vez em quando, mas ouve uns elogios de vez em quando. Pedro deveria ter muita experiência para compartilhar. Muita experiência pessoal para compartilhar. Mas no fim da vida, sabe qual é a decisão de Pedro? De continuar lembrando aqueles irmãos de que eles precisavam se lembrar de Jesus. Pedro não se preocupou em colocar as suas experiências pessoais como uma base sobre a qual aqueles irmãos construiriam sua relação com Deus. Não quer dizer que Pedro não tinha experiências. Não quer dizer que Pedro não tinha vivido experiências, quer dizer que Pedro sabia o lugar secundário da experiência. E ele sabia que a base, o alicerce para construir a vida cristã era Jesus. Pedro então destaca um certo grau de responsabilidade individual. Cada um de nós precisa ter essa responsabilidade. Lá na igreja, às vezes,
a gente lida, algumas pessoas pedem ajuda na caminhada para amadurecer na vida cristã, e quando eu sou procurado para esse tipo de coisa, eu digo assim: existem coisas que eu vou ajudar você, mas existem coisas que eu nunca vou fazer por você. Eu não vou ligar na sua casa de manhã perguntando se você fez devocional, se você orou, se você falou com Deus. Não vou fazer isso. Eu não vou cobrar você. E aí, fez devocional? Não vou fazer isso, porque isso é sua responsabilidade. Uma vez um jovem me procurou e falou assim: Dani, se você disser que é para eu largar tudo hoje, eu vou voltar agora, vou largar meu emprego e vou para o seminário. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu tenho que dar essa resposta para você? Só posso te dar uma resposta, que não é nem minha. Tema a Deus, ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se você tiver temor e amor pelo Senhor, isso vai ser uma espécie de guarda-reio que vai impedir você de fazer bobagem. Porque você precisa construir uma relação com Cristo Jesus. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente traz demandas e entrega para os outros como se os outros tivessem que determinar a nossa caminhada com Cristo Jesus. Mas cada um de nós precisa se responsabilizar pela nossa vida com Jesus. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Não é desejado que ninguém faça isso no seu lugar. Pare de tentar fazer isso no lugar dos outros. Pare de tentar ser o Espírito Santo na vida dos outros. Pare de tentar convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma obra do Espírito. Você pode ajudar as pessoas a lembrarem, mas você não pode fazer no lugar delas. Pedro não agarrou para si uma espécie de sacerdócio sobre a vida das pessoas. Antes, ele dedicou toda a sua vida para fazer com que aquelas pessoas tivessem condições de conduzir as suas próprias vidas, de que elas não fossem bebês, crianças espirituais por toda a vida. Pedro tinha segurança, Pedro queria ter segurança de que mesmo depois da sua partida, aqueles irmãos continuassem firmes na relação com Jesus e não com Pedro. Pedro queria que aqueles irmãos tivessem uma relação com Deus baseada em Jesus, porque se a relação deles com Deus fosse baseada em Pedro, eles iriam apagar da memória aquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário, e isso os tornaria inoperantes e improdutivos. Pedro queria que eles se lembrassem, porque o esquecimento do perdão de pecados gera inoperância e improdutividade. Eu quero concluir desafiando você a manter na sua mente as lições que Pedro trouxe para nós hoje. Você só pode se lembrar daquilo que você já sabe. Aqueles que ajudam você a se lembrar hoje nem sempre estarão presentes. Por isso, você precisa se lembrar. E você vai se lembrar. Porque de acordo com o capítulo 1, versículo 3 desse texto que nós lemos, o divino poder de Cristo Jesus nos deu tudo de que nós precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso lembre-se de não se esquecer, porque o esquecimento do perdão de pecados gera inoperância e improdutividade. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos capacite e mantenha vivo na nossa mente aquilo que Jesus fez por nós. Deus de toda graça, Deus de amor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chamou para pertencer ao Senhor, aquele que está conosco, aquele que nos deu o seu Santo Espírito como uma garantia de que nós pertencemos ao Senhor. Deus, nós estamos na Tua presença, diante do Senhor, pedindo que o Senhor mantenha em nossa mente a lembrança firme, a convicção daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nos dando vida. Lembra-nos, Senhor, de que não foram pessoas que morreram em nosso lugar, que não foram homens comuns que morreram em nosso lugar, mas foi Cristo Jesus. É Ele quem nos garante a vida, é a Ele que nós servimos como igreja, Ele é o Deus da igreja, Ele é aquele que está edificando a igreja.
É Ele quem nos faz igreja. Lembra-nos, Senhor, para que o nosso coração se mantenha fiel a Ti, para que o nosso coração se mantenha produtivo e operante, servindo ao Senhor. Eu quero pedir por aqueles irmãos que se cansaram na caminhada, Deus, que talvez estejam frustrados com pessoas, tiveram experiências que os machucaram e fizeram com que eles se esfriassem e se tornassem inoperantes e improdutivos. Eu peço que estes hoje sejam lembrados de que há Jesus que eles servem e que por isso eles podem retomar seu ânimo e motivação para servir. Deus continua a fazer dessa igreja uma comunidade de gente que se lembra de Jesus, e que por isso pode ser referência da sua presença, expressão do seu amor, pelos lugares onde o Senhor os envia e os manda representá-lo. Continua, Deus, em nome de Jesus, a derramar tua bênção e favor sobre essa igreja, em nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.